Oi, você tá no Lendo Universos. onde histórias se encontram. Porque a nossa realidade é finita, mas os universos são infinitos. Então vem fazer parte deles. Semana passada nós chegamos aí ao capítulo 15, onde a Kalena ela fez a prova e ela não conseguiu segurar ali igual o Chacal pedia pra ela. Ela acertou diretamente no ponto onde ninguém tinha acertado. E daí o próximo capítulo nós já começamos com ela correndo com o Chacal, né, treinando. Isso. E aí ela passa mal porque ela tá fora de forma. E ela fica um pouco chateada dela ainda estar fora de forma, né? Mas não tem jeito, faz parte. Imagina, ela passou um ano lá naquela prisão, não tinha como ela restabelecer a forma física dela de antes, né? Mas ela continua se E pouco esforçando ali na corrida. É, em poucos e dias. foi aí que ela passou mal e ele reparou nas cicatrizes das costas dela, né? Que se não me engano são 3 que ela tem bem profundas. O Chacal que me irritou, que ele perguntou como que ela conseguiu a cicatriz. O que ela fez pra É, conseguir. ele achou que ela fez o quê, né? Pra Nossa. conseguir. Ai, eu queria Nossa, socar a cara dele. que perguntinha, né? É óbvio que foi lá na prisão, né, meu amigo? Você E o acha? que ela fez, como se ela fosse, tipo assim, o cão. Não, como se ela até falou, né? Ninguém merece ser chicoteado, ninguém merece isso. Foram 21 chicotadas, imagina. E aí ele Terrível. pergunta se alguém ajudou ela e ela conta, né, o que é, nossa, outra história triste do que ela É, passou lá. mas eu achei, tipo, meu, eu acho ela muito foda, gente. Ela me lembra muito. Eu não sei se vocês conhecem, tá? Uma saga que eu sou apaixonada e eu panfleto sim pra todo mundo, que é The Witcher. Ela me lembrou muito uma das personagens principais de The Witcher, a Ciri, assim. Eu tô lendo e eu tô gostando demais porque tá me lembrando The Witcher, sabe? Que as duas são Pior que assim. lembra mesmo. Então, as duas são assim, fodonas, tipo, me irritou, eu vou lá e mato mesmo, e eu brigo Resolvo. mesmo, resolvo, é. Ela tá muito na vibe da Ciri, tô amando. E o treinamento dela é fora de base. Mais pra frente ela fala sobre o treinamento, e aqui nesse capítulo 16 também tem mais uma morte, né? Essas mortes aí misteriosas. Mais um campeão morreu, tentando fugir, e aí, nessa hora, todos os outros ficaram, assim, meio chocados, porque quem matou ele foi a guarda do rei, né? Ele tentou fugir, não conseguiu, ele teve uma lança atravessada no pescoço, e aí ele morreu. Ela até fez achei bonitinho que ela fez uma prece silenciosa ali pra ele. E E ela falou que acha que ele estava tentando provar alguma coisa, né? Que, é, tipo assim, não era porque ele queria fugir, porque ele achava que ele ia conseguir sair de lá. Ele estava querendo provar alguma coisa. sim. Essas mortes, assim, tá muito misterioso. Até nos capítulos mais pra frente, a gente vai ver que tá tendo, assim, um modus operandi, né? Tá tendo um padrão de assassinatos e tá muito esquisito. Tem comentários sobre. Isso. Vai falando, amiga, seus comentários. Porque assim, gente, a nossa ideia, tava até conversando com a Aline, né? Como que a gente ia fazer, se a gente ia ficar falando os detalhes, se a gente ia contar a história. A gente vai falando aqui o que a gente acha das nossas leituras. Vou mostrar pra vocês que eu fiz um resumo dos capítulos. Sim. Eu mandei Thaís pra está Aline. estudando o TOG agora, gente. Eu tô estudando, vai cair no meu vestibular, entendeu? Deus me livre de vestibular. A gente ia arrasar se Não. fosse de livros. Nossa, amiga, sim, eu não teria passado 5 anos no cursinho. Eu fiz 5 anos de cursinho. Eu não teria passado. Viu? A gente Se não fosse. precisaria disso. Não, a gente ia passar de primeira. Eu sou a favor. Vamos mudar a legislação para que o vestibular caia livros, entendeu? No geral, que a gente quer E que falar das leitora histórias. seja uma profissão. E não, e fazer fofoca de livro, não. Hey, Rach, maybe your resolution should be to gossip less. What? I don't gossip. Well, maybe sometimes I find out things or I hear something and I pass that information on. You know, kind of like a public service. A nossa missão Também. reconhecida.
Por favor. E aí, o que mais, amiga? Vai falando aí. Aí o comentário que eu ia fazer era que mais pra frente a gente vê outras mortes, e pra mim essas mortes não são, talvez, por pessoas, Também acho. Também acho que não são. pela E forma que elas algum. acontecem. Eu acho que é algum monstro aí, alguma coisa, um Demogorgon. Um Demogorgon. Uma Acho, criatura acho que tem algum Demogorgon solto. Gente, Demogorgon do tem. Stranger Things, né? Não sei se todo mundo assiste também, mas é uma coisa muito estranha. Ele tira o cérebro, ele tira as tripas, tem marca no chão, umas marcas antigas, né? Que até ela fala ela comenta dessas marcas. E a princesa, a Nemia, né? Nehemia, fala pra ela, não, isso é uma marca muito antiga, deixa isso pra lá. E ela fica assim, mas o que E que são ela fala essas que elas não marcas? podem falar sobre, né? Alguma coisa assim, a marca de Weird. Isso, Acho que é ela, assim. eu falo Word. Gente, a gente chegou num consenso hoje, eu e a Aline à tarde conversando, porque a gente colocou também o audiobook pra ouvir em algumas partes, e no audiobook fala de um jeito, no livro tá escrito de um jeito, e a gente fala de outro, entendeu? Então, assim, seja livre pra falar do jeito que você quiser, que aqui a gente tá num safe space, Sim. e nós vamos falando do nosso jeito mesmo, né, amiga? Eu acho que esse é o livro que mais tem diferença nas pronúncias dos nomes. Misericórdia. Ai, gente, eu já falando sobre isso, eu não me conformo que Fairy é Feira. Não. Pra mim é Não. Fairy e vai continuar sendo Fairy, porque eu leio Fairy e eu tô no Brasil, então eu vou abrasileirar tudo. E no audiobook que se a Lena é Celina, eu fiquei, quem é Celina? Quem é uma outra pessoa? Que horas ela apareceu que eu não tava sabendo? Pois é. Ai, gente, então, dos nomes, assim, vocês entendem quando a gente fala, né? O Chacal é o K, ou Cal, como vocês quiserem, tá Marca bom? de cimento. É verdade, nossa. Aqui a gente é livre pra falar de tudo que a gente quiser. Olhei aqui na minha cola e lembrei do capítulo 17. Eu vou olhando aqui minha cola É o e a gente vai capítulo falando. que a mãe do Dorian quer que ele casa? Que a mãe dele. Acho que é a primeira vez que ela aparece, né? Eu lembro dela de terem citado lá no comecinho. O Chacal citou a corte, falou: aqui é a corte da rainha Georgina. Ele só citou, mas ela não tinha aparecido ainda. Foi a primeira vez que ela apareceu. E o Dorian tá lá super entediado, vendo a galera na corte, tipo, ai, cansado dessa vida. Meu Deus, como é Ele difícil, perrengue não chique. gosta, né? E ele não se identifica com ninguém ali, porque ele sabe o que acontece fora do reino, fora do castelo. E Sim, as outras pessoas que estão ali não sabem, tão pouco se lixando porque acontece ou não. ou às vezes até sabe, mas é hipocrisia, né? Porque eles estão num mundo onde o pai dele é um tirano, né? O pai dele saiu conquistando outros reinos, acabando com a cultura de outras pessoas. E tem guerra, tem gente passando fome, tem gente lá na prisão sofrendo. E eles estão ali naquela corte ali, vivendo bem, comendo bem, se vestindo bem, como se fosse Questão. nada. Na vida real isso acontece também. Aí chega a parte que a mãe dele fala que ele tem que casar. Uhum. Tópico sensível para o menino Dorian. Ela fala que ele tem que casar e ela entrega uma lista de possíveis pretendentes pra ele. E ele resolve sair do salão, porque ele começa a ficar sufocado. Amiga, sabe o que me lembrou essa parte? Tudo eu faço uma analogia, mas me lembrou muito Bridgerton, quando a Violet fica pressionando os meninos que ele tem que casar, E eles né? fugindo, tipo, ai, credo. E eles fugindo, tipo, ela me passou nesse sentido, tá? Porque eu não sei se a mãe dele é legal, se ela é chata, eu não sei o que pensar dela. Pra mim, até agora, ela está neutra, mas. E eu amo a Violet Neutra Bridgerton, né? mais pra baixo, né? Porque ela falou, nossa, você quer se casar por amor? Tipo assim, que coisa mais absurda. É verdade, é. A Violet é totalmente o contrário. Ela fala que quem quiser casar por amor também é ótimo, que ela casou por amor. Eu amo Bridgerton, tá? Se começar, eu vou ficar aqui falando. Então vamos voltar pro Eu foco, também amei. porque não tem muito foco quando começa a falar de Bridgerton, porque eu sou viciada. E ela fala também que ela queria que a Xarope fosse uma candidata, mas ela já estava prometida para pro Perrington lá. As duas ficam ali, tem uma conversa, mas ela fala assim, ai, mas eu não sou de uma família rica. Ela fala, não tem problema, você é bonita, você é educada. E ela tá louca se querendo, essa daí, né? Ela quer. Mas a Ela gente quer casar. descobriu que ela tem. Ela entrou
pra corte pra ser aceita ali no castelo pelo Perrington, né? Então ela tem, por exemplo, é como se Uhum, fosse um relacionamento com ele ali. sim. Tem, inclusive, até um capítulo que ela me irritou, que ela é muito mentirosa. Essa Mona é mentirosa. Ela inventa coisa que não existe. Ela falou pro Perrington: ai, o Dorian, ele falou pra mim que uma tal de Lady Lilian e pipipipopopó pra ficar tirando coisa dele. Aí ele: não, Lady Lilian não, isso não pode ser, não, isso é impossível. E Ele ela tava fica assim: por gostando quê? dela, né? Ela é mentirosa. E depois, Mas ela num fez outro isso mais ficar pra frente, pensado. cara, mas ela só inventa mentira. Porque tem um. Amiga, você tá em qual capítulo? Antes que eu dê spoiler. Antes que eu fale mais que minha boca. No 27, terminando no 27. Então, eu acho que em um desses mais pra frente, ela fala pra ele assim, pra mãe dele, ela fala: ai, o Dorian falou pra mim que ele não gosta de ficar muito aqui na corte porque ele é tímido. Ô, minha amiga, Ela é muito sem noção. ela é sem noção, eu não sei, eu não gosto dela, não. É que ela quer tentar chegar no príncipe de todas as formas possíveis, né? É, mas ela conta mentira, gente. E eu não gosto. Porque quem fala a Nossa, eu verdade tô não doida por merece ela se castigo. ferrar. Quem fala a verdade não Mas ela merece ainda vai ter castigo, o já pé dizia dela. minha mãe. Já diz a minha mãe. Eu não sei como que vai desenrolar isso aí, não. Alguma hora, né, ela vai ser pega nessas mentiras, porque ela tá contando E uma acho que se a mentirinha aqui, Kalena outra pegar mentirinha. ela, não vai ser muito bom. Também acho que não. Acho que as duas vão ter um embate aí, né? Porque até agora, depois daquele encontro lá com a princesa, elas não se encontraram de novo, porque a Kalena tá preocupada lá com as coisas dela, do torneio, que ela tem que treinar, o que ela tem que fazer. Então, até agora as duas não Uhum. se encontraram de novo. Então, eu não sei como que vai ser esse próximo encontro aí, não. Acho que não será muito bom. Vem a parte que o Dorian ele sai da corte e ele vai indo achando que tá indo pro canil, né? Que ele queria ver uma das cadelas que tava prenha. Só que daí ele É. passa pela área de treino como chama? Dos campeões. Uhum. E ver E que aí ela ele tá lá vê que tem gente treinando. treinando. E ver que ela tá treinando com a princesa. E fica, tipo, bravinho, assim, tipo, o que você tá fazendo com a princesa aqui? O que a princesa tá fazendo aqui? E aí a princesa fala, Ele acha a então coisa vem mais você treinar absurda. comigo também. Eles ficam muito preocupados, né, com ela, com essa proximidade dela, da princesa, mas a princesa não tá nem aí. Ela quer ficar junto com a amiga Na dela. verdade, a princesa nem sabe quem que é ela de verdade, né? Ela não sabe, então ela não tá nem aí, ela não tá nem preocupada, ela gosta, os guardas estão lá junto e também nesse É que ela capítulo também é uma depois princesa diferente, né? Pode falar. não, ela é uma princesa que ela foi provavelmente ela tem treinamento militar também, né, não sei, assim, eu desconfio, né, que ela tenha, e eu acho que ela não liga muito assim, ela não é muito, como é que eu vou dizer? Ela não tem muita frescura, né. De princesa, né? Ela não tem muita essa frescura. Então, acho que não, o que E eu eu achei ia muito bom que falar a é que Kalena fala: depois Não, você vai lutar com ela agora. ela manda ele lutar e ele acha um absurdo e vai, e aí ele fala: esgrima então. Aí a princesa fala: então tá bom, esgrima. E aí eles E com ficam lá espada de madeira. lutando. O Dorian pergunta depois ele e o Kayle se encontram, né? E aí ele pergunta como estão as investigações, como que tá a investigação da morte do Devorador de Olhos. E aí o Kayle fala que eles ainda não sabem o que que aconteceu e estão investigando ainda. E o Dorian fala assim: não, mas você, eu tenho certeza que você vai resolver tudo, né? E aí meio que fica assim, tipo, E é nessa você. parte que ele fala que ele fica com medo da Kalena fazer alguma coisa, o Chacal. E daí a Dora pergunta: Por quê? Você ia achar ruim se tivesse que jogar ela na masmorra e ela te odiasse? Eu acho que é mais pra frente, não é? Quando eles estão na porta do quarto dela? Eu Não, não isso daí lembro. acho que já acontece depois. Ai, não lembro se é nessa parte. Deixa eu ver o que eu anotei aqui, ó. Hum, Ai, na parte do treino ele fala que vai aparecer no quarto dela à noite pra eles treinar. é verdade, ele falou isso. Eu acho ele muito saidinho. Mas posso falar a verdade? Teve até uma certa parte que eu estava dividida, tá? Mas agora eu tô mais pendendo pro lado do Dory.
Por quê? Vou me explicar já, já vou dar o Ah, meu ponto. Tô mais pendendo pro lado do Dorian, porque eu acho o Ken, o Chacal, ele é muito brutamontes, assim, muito duro. ele é bonito. Ai, eu não gosto não, gente, eu sou romântica. Ai, ele morde e assopra, tipo, ele faz uma coisa legal pra ela e depois ele briga. Eu não gosto de gente assim não, parece bipolar, não gosto. Mas é porque ele, querendo ou não, ele tá num impasse também, porque eu acho, ele gosta dela, porém ele não pode confiar 100% nela, porque ele não sabe, tipo assim, se ela vai querer fazer alguma coisa ali ou não. E É. daí tem o Dorian na situação, o É, eu rei. entendo, mas, ai, sei lá, eu acho complicado. Mas por quê? Porque eu achei que o Dorian e ela tiveram uma conexão, assim, maior. Tanto que no outro capítulo, acho que é no capítulo 20, ele falou que ia no quarto dela e ele realmente vai. E ele chega lá, ela tá tocando piano, e ela Ai, toca outra piano parte muito de quebrar o bem. coração. E aí, tipo, ela tá tocando piano, ela tá tocando uma melodia triste, ele começa a fazer perguntas pra ela tá até meio arisca, assim. Mas aí ela fala, é a primeira vez que ela cita o Sam, né? Que era ali um companheiro dela e que morreu, e ela tá tocando aquela música lembrando dele, tá de luto, e ela fala que o Arubin, a Nairobi, ela fala que o Arubin ensinou ela a tocar, que ele começa a perguntar, né? Fala que ele pagou professores pra ela, e é nessa parte que ela fala dos professores? Não tenho certeza. Acho que é, né? Não, dos professores foi pro É. Chacal, que ele achou a coisa mais Ah, é. absurda. E eu achei um absurdo também. Eu também achei um absurdo, e o Divo depois Começar gastou todo o dinheiro. pelo ponto, aham, em 3 horas. Gente, ele não teve E aula eu, de começar pelo ponto, eu educação achava física. que o Aerobin aí tava morto. Você achava, Aí amiga? depois eu achava. Mas daí depois Não, eu descobri que ele tá vivo. eu não achava que ele estava morto. Eu imaginei que ele estava vivo, porque naquele capítulo lá que ela fala da prisão, que ela conta pro Chacal, né, o que aconteceu, e aí ele fala, mas você é mulher, eles nunca tentaram. E aí ela até Ah, pensa, sim, aí nessa parte eu já tinha entendido que ele tava vivo, mas lá no é, começo do ela até livro eu pensa achava que ele tava morto. que você achava que ele tinha morrido. É, É, inclusive, eu não sei, eu tô desconfiada dele, lá vem eu desconfiada. A, eu a tô também. Camila, que tá lá no nosso grupo da LC, falou até uma frase bíblica pra mim, porque eu falei que eu desconfio de todo mundo, né, no outro vídeo. Inclusive, eu tô desconfiada que eu não sei, porque ela começou a pensar aí nessa parte, lembrando do Sam, ela começou a pensar em quem poderia ter traído ela, né? E eu tô Porque botando o traiu o Arobin. Sam também. Uhum, eu tô botando o Arobin nesse balaio aí, entendeu? Eu tô Eu, desconfiando que tem muito dedo podre dele em muita coisa aí. porque se ele era lá o fodão, o rei dos assassinos, e ela tava ganhando notoriedade, ficando famosa, de repente, não sei, ai, não quero que uma mulher fique mais famosa que eu, sei lá, É, e ela eu tô ficou, ela é a conjecturando. maior assassina de Adarlan. Então, mas eu já tô Me veio o conjecturando mesmo aqui. pensamento na cabeça. Então, que vai que ele não tenha gostado disso e falou assim, eu vou mandar prender ela. Não sei, gente, eu E não foi ele sei que que traiu ela, tem chance. eu tô botando ele nesse balaio aí dos traidores. Tô Sim. achando forte. E apesar dele ter treinado ela, eu não tô gostando muito dele, não. Eu também não gosto, não. Eu pedi uma fanart dele pra Sassá. Achei ele bonito, bonito assim, um ruivo Ai, bonito. eu Você ainda já não viu a vi fanart ele, você dele? tem que me mandar. Vou te mandar, amiga, essa fanart. Eu tenho que te mandar, vou te mandar. Eu achei ele assim, eu olhei assim e falei, mas não é coisa boa, não. Então não quero. Absurdo que ele treinou ela com as melhores coisas que tinha, os melhores professores, tudo. E aí, até ela fazer 14 anos, ele lembrava diariamente ela que ela tinha que pagar ele. Gente, eu achei isso um absurdo. Achei um absurdo. Não, amiga, tudo foi um absurdo, né? Já dele ter quebrado do negócio da mão ali, pra mim, foi. Sim. Entendeu? Você já vê que o cara não tá. Que ele não é E muito ela legal, né? até. Ele. Não. E ela até fala uma hora, será que ele sabe que ela saiu da prisão, que ela tá ali no Então, castelo, se ele vai tentar resgatar ela? Eu acho que não, entendeu? eu acho que não. Pra mim, parece que ele tá só. Ele só ajudou ela porque ele queria alguma coisa em troca. Ele queria se Sim. beneficiar de algum jeito dessa ajuda. Ó, tô te E ajudando quando aqui, ela mas se você vai tornou me maior do pagar. que ele, Mas eu acho. Eu não sei. Ele deve saber de alguma coisa que a gente não sabe. eu acho.
Ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe, não sei o que vai ser, Sabe por mas que que ele parece muito. sabe? Por Pode causa falar, da amiga. parte do lago que ela conta que ele encontrou ela. E daí ela teve que trocar de nome. Então ele sabe de Então, alguma coisa que nós não sabemos. ele sabe. E ele quer levar vantagem nisso de alguma forma. Sim, Não gosto dele. também não. Bom, e aí a gente tem o Dorian depois, eles têm essa conversa, né? Ela fala sobre o Sam, ele fala sobre, pergunta como ela aprendeu a tocar, ela fica ali meio arisca, mas acaba contando pra ele um pouco, né? E ele vai Eu achei que dormir. ela não ia falar, sabia? Quando ele Eu, perguntou quem eu era, se também ele achei era que da não. corte dele. Também achei que ela não ia falar. E ele vai dormir pensando nela, né? Ele queimou a lista da mãe dele, não quis saber dessa lista. O problema dessa lista eu não quero. Jogou a lista no fogo e foi dormir pensando nela. Ai, amiga, eu Vocês são sou do time time Dó. Chacal ou time Dorian? Vocês são qual time? Porque eu já estou rendida pelo Dorian, como eu falei pra vocês lá atrás, quando ele mandou o bilhetinho com o livro, eu já tava assim. Ai, Dorian, Ah, esse para. do Gente, bilhetinho imagina. foi demais. Mas eu achei ele um pamonhão quando o Chacal expulsou ele da porta do quarto e ele simplesmente foi embora. Então, mas ali ele foi embora porque eu acho que ele não queria mostrar ali pro Chacal que ele tá tão interessado, porque eles se conhecem desde criança e sabe aquele amigo que fica falando na sua cabeça, tipo, ai, não vai fazer isso porque vai dar errado. Ele me passa essa vibe, o Chacal. Daquele amigo que fala, tipo, se alguma coisa der errado, ele vai e fala assim, ah, eu te avisei, sabe? Sim, mas você Então, não acha como que o Dorian sabe sabe o quê? que o Chacal tem interesse na Kalena? Não, eu acho que o Dorian, eu acho que ele não vê assim, eu acho que ele vê, só o Chacal protegendo ele por ela ser uma assassina, principalmente porque o Chacal desdenha dela bastante. Eu acho que ele não tem essa visão de que ele tá afim dela, entendeu? Acho que na É porque cabeça dele teve é uma só parte que eu fiquei na dúvida, depois eu vou procurar pra gente colocar aqui na edição. Que ele fala, você tem medo dela te odiar se você precisar jogar ela na masmorra? é, mas eu não sei se acho que deve ser só não sei, né, só Vai porque saber. talvez ele ache que ela possa ter um interesse, entendeu? Não ao contrário, não sei. Gente, é difícil escolher na situação que estamos. Então. Ah, eu já escolhi, amiga, não tá difícil pra mim. Eu já escolhi, sabe por quê? Porque eu tenho a impressão, sabe aquele boy âncora? Você já ouviu falar nisso? Ah, então, eu tenho a Já. impressão que o Chacal é um boy âncora, entendeu? Às vezes ele Que ele parece mesmo. então, e o Dorian já é o contrário, entendeu? Ele me passa essa vibe, e como eu não gosto de ninguém me prendendo com nada, eu já tô na do Dorian. Ele pode olha, imagina meu marido assistindo isso. Imagina meu marido assistindo isso, gente. Ele sabe que eu tenho os meus boys literários, mas que ele é o único no meu coração. Ai, amiga, que mais, miga? Tô Tô tentando lendo lembrar aqui. o que vem depois, antes do sonho dela. Tem alguma coisa? Tem mais coisa aqui. Tem a segunda prova. E essa parte é babado. Ah, é verdade. Tem a segunda prova. E aí então, eles vão ter que pegar uma bandeira que tá em cima do castelo. E cada um podia escolher a forma que ia subir, o caminho que ia fazer e também um objeto para levar. Eu achei bem Uhum. inusitado esse objeto que ela escolheu, mas muito inteligente, né? Ela é muito inteligente. Ela escolheu um Eu achei que ele alcatrão, ia. não foi? Eu achei assim Aham. gênia, gente. E como lá vem eu com meus conhecimentos que ninguém perguntou. Gente, eu sei de umas coisas que eu não tô. Curiosidades com a lá. Ela vem eu com as minhas curiosidades. E ela escolheu o alcatrão. E quem não sabe que alcatrão é um negócio preto que parece graxa, que gruda. E antigamente, na época da Idade Média, eles usavam esse alcatrão, eles deixavam. Ih, amiga, você travou. Ah, voltou.
eles deixavam no castelo, não sei se vocês já viram, provavelmente já viram alguma imagem de castelo medieval, eles deixavam na parte da muralha em cima, colocavam um espaço para jogar alcatrão e óleo quente nas pessoas que vinham tentar invadir. Você imagina, jogava aquilo e o povo ficava tudo grudento e eles iam lá e tacava fogo, porque eu acho que o alcatrão é inflamável. Depois eu vejo aí, consulto no meu amigo Google se é real. E ela escolheu justamente isso para se grudar no muro e conseguir escalar. Eu achei Eu muito achei sagaz. genial. Eu achei genial. Como ia Além dela tirar também tudo não isso ter do corpo? escolhido o O caminho mais caminho. fácil também. Que o Caim e Abel escolheu o caminho mais fácil. Nossa, que Caim aí, pelo amor de Deus, cara. Ele passa uma vibe de Toda vez hétero que vem Caim, só chato. vem Caim e Abel. Eu nunca pensei em cair, Abel, você acredita? Ai, quando ele começa. Quando ele aparece. Tem uma parte mais pra frente também que, meu Deus, ele me irritou, ele é muito chato, eu não gosto dele. Eu não gosto dele. Por Gente, mim, a Kalena já tinha arrancado a cabeça dele e resolvido o problema. nossa, por mim também. Ele é aquele boy chato, sabe? Aquele hétero chato que vai pra academia e passa horas se olhando na frente do espelho. Ele me dá essa vibe. Daquele boy que Ele treina, é que. muito aparecido, Ali, né? ali que acho que treina vai poder dizer. Ele dá aquela vibe daquele boy que nem treina direito, só toma as coisas e fala que é forte, pega um peso de 100 quilos, um de cada lado do braço, e fica lá assim. Ai, não Ele é. gosto dele. Ele pegou onda, porque a maioria ele é ladrão meia tigelo, né? E ele é o Uhum. fortão dali, então ele pegou onda, mas ele sempre faz tudo pelo mais fácil, pelo mais sem graça. Ele é ex-soldado do exército do rei, então ele se acha. E aí ele escolheu o caminho mais fácil, e aí durante a prova ela tá vendo ali. Ela tá meio que olhando o que cada um tá fazendo, tá meio que monitorando, e ela tá quase conseguindo, até ela ver alguém cair, um dos competidores morre, né? Caiu. E aí tem um momento lá que o tal do foice começa a brigar com o Nox, Lumos Nox. Começa a Ele brigar com o tava com Lumos uma Nox. adaga escondida, né? Ele tava com uma adaga escondida e ele foi pra cortar a corda que o Nox tava pendurado. E aí ela fica, tipo, naquela, dividida entre, putz, vou subir e largar o cara ou eu vou salvar o cara que eu já tinha conversado com ele da gente ser parceiro, né? Porque ela e o Nox meio que se entenderam ali. E aí ela vai, se esfola inteira, vai descendo, começa a descer pra salvar o Nox. E aí ela salva o Nox. E eu fiquei imaginando, assim, uma coisa muito épica. Ela Uma descendo, cena épica, escorregando. né? A Kalena Sim. Aranha travou. Imaginei isso. Calena Aranha. Imaginei ela Porque pelo descendo que assim. descreve a cena, foi isso, né? Ela foi correndo por cima de tudo. Gente, e aí depois que ela salva o nosso amigo Lumos Nox, aí a hora que ela olha, o xarope do Ken já pegou a bandeira. E aí Daí ela perdeu. eles chegaram, foram os últimos, né, que chegaram. Ela não foi a última, mas ficou ali em último, porque depois não teve jeito, né? Todo mundo foi passando na frente. Mas foi por uma causa nobre, ela salvou o amigo dela, entendeu? E ele não saiu da competição, né, por causa do que morreu. Senão ele ia ser desclassificado. E aí Mas, depois nossa, disso. o Chacal achou ruim, porque ele falou que isso não era passar despercebido. Ai, meu, eu não aguento ele, cara. Ele me irrita com esse negócio de passar despercebido. Ai, Cara chato. chato. Ai, não, chato. Toda hora, eu falei, boy âncora, toda hora ele fica. Não vai fazer. Toda hora parece que ela tá com uma coleira no pescoço e a hora que ela começa a correr, ele puxa. Sim. Nossa, cara, tá me irritando. Eu fico oscilando, assim, sabe? Entre gostar dele. Mas eu já escolhi meu lado, então. Então, Deixa ele. Você tá dividida ainda, amiga? um pouquinho por causa da cena do anel. Se comprou por um anelzinho. Lembra quando a gente era criança? Se Não, vendeu, né? Se comprou. Não me comprei por um anel, mas eu fiquei tipo, Não é se comprou, se vendeu. Não me vendi por um anel. A risada, chaleira. Aí, ó. Ai, amiga, sabe quando a gente era. Meu Deus, eu vou entregar muita minha idade aqui, tá, gente? Eu nasci em 2001, né? Como a Lili. Ai, Eu nasci em 2000. Então, como eu nasci em 2001,
Eu fiquei sabendo, eu tenho uma prima que é mais velha que eu, que na época que ela era criança. Na época que ela era criança, tinha aquele anelzinho de chiclete, sabe? Tinha um chiclete que vinha com anelzinho. Tinha isso aí no seu país, amiga? Aqui na roça tinha. Então, esse anel passou uma vibe desse anelzinho aí, de Eu chiclete. fiquei pensando se não era isso por causa de como descreveu, que eles falaram que deram de brinde e que, tipo assim, as mulheres da nobreza não iam querer. Aí eu fiquei tipo, que anel é esse? Um anel de latão. Ai, gente. Olha, eu sei que a Aline quase amiga, não. Ele não me comprou com esse anel. E você também não se comprou, mas tudo Não bem. me vendi pelo anel, gente, calma. Por favor, amiga. Vamos lá. A gente tá, né? Tem um príncipe ali, livros. Eu fui comprada pelos livros, gente. É fácil. Entendeu? Comigo foi mais fácil. É livro? Opa, tô indo.